Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? 2 anos que nós estamos aqui e o Senhor tem nos abençoado ricamente. Meu nome é Alisson Leandro e o tema que eu vou ministrar essa noite é propósito. Propósito. Você tem um propósito. Você está aqui por causa de um propósito. Você está aqui porque você está servindo a um propósito. Propósito, aquilo que alguém se propôs ou porque se decidiu. Decisão, determinação, uma resolução. É uma sensação profunda de direção e significado em tudo que fazemos. É entender e viver o plano de Deus, que é glorificá-lo, servir ao seu reino e receber a sua herança e um futuro. Todo homem nascido, todo homem que Deus colocou nessa terra, ele tem um propósito. O interessante é que muitas vezes nós confundimos o propósito com a tarefa. Existe um reino, existe um rei, existe uma família real. E toda a tarefa que nós venhamos a executar aqui na terra, ela é para servir ao propósito do reino. Quando nós temos entendimento disso, de que as tarefas que fazemos, que aquilo que nós fazemos para o Senhor, essas tarefas são para servir a um propósito maior, nós tomamos conhecimento dessa verdade e nós passamos a nos mover pelo reino. Nós nos passamos a nos mover por esse propósito do reino. Todo homem nascido na terra, ele tem um propósito. Adão, ele tinha um propósito. E eu acho interessante que todo o propósito dos homens que a Bíblia fala, ele tem um fim em comum. Em Gênesis 1, no capítulo, a partir aqui do capítulo, vou ler o 28, 27, a partir do 27, diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre todas as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus disse a ele: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Havia um propósito. Qual o propósito? Expandir o reino. Expandir o reino. Esse era o propósito de Deus. Ele criou o homem e disse: agora a sua missão é expandir o reino. E eu acho interessante que logo após Adão nós temos a história de Noé. E na história de Noé, muitas vezes, eu pensava, o propósito de Noé era construir a arca. Na verdade, construir a arca era uma tarefa para servir a um propósito. Porque depois que Noé sai da arca, no capítulo 9 de Gênesis, a palavra diz assim: E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. E o versículo 7 diz: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Propósito do reino, expandir o reino. Novamente Deus dá o mesmo propósito para outro homem que estava depois de Adão. Indo mais à frente, nós temos a história de Abraão, lá em Gênesis também, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Propósito, expansão do reino. Eu acho interessante, né, que todo homem que a Bíblia cita, todo homem de Deus que a Bíblia cita, ele tinha um propósito. Moisés tinha um propósito, né?
quando nós vemos Jesus, Jesus tinha um propósito, Jesus teve muitas tarefas, Jesus teve muitas missões. Uma das missões de Jesus foi a cruz, né? Mas a cruz era para servir a um propósito, o propósito do reino. No livro de Lucas, no capítulo 4, e no versículo 18, a palavra fala, Jesus fala, né? A partir do 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus aqui estava revelando o seu propósito. Ele estava trazendo novamente a esperança para as pessoas do reino de Deus. Porque desde que Jesus começou o seu ministério, ele pregava sobre o reino de Deus. Era o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não é que estava chegando, é que estava próximo, estava ali. Então, sempre, todo o propósito do Senhor foi revelar o reino. E o propósito do reino, que é expandir o reino, fazer o reino de Deus conhecido. Porque o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito. E muitas vezes as pessoas estão aí no mundo sem compreender isso, vivendo suas próprias vidas, fazendo da forma que querem e achando que estão vivendo com um propósito. Mas elas não entendem o propósito do reino de Deus, o propósito de Deus para o homem. Qual o propósito de Deus em criar o homem? Qual o propósito de Deus quando fez o homem e colocou na terra? Então, o propósito não é uma tarefa. O propósito não é uma tarefa. O propósito, como nós lemos na definição, ele diz: é uma sensação profunda de direção e significado em tudo que fazemos. Então, a tarefa, ela serve ao propósito, mas ela não pode se confundir com o propósito. Porque se assim for, quando você termina a tarefa, você imagina que acabou o seu propósito, né? Por exemplo, construir algo é uma tarefa, mas não é um propósito. Aquela construção vai servir a um propósito, né? O propósito também, ele não é o seu ministério ou uma posição que você ocupa. O seu ministério, ele serve a um propósito, mas ele não pode ser confundido dessa forma quando alguém que tem um chamado pastoral, e quando ele fosse assim reconhecido, acabaria a missão dele. Mas ele é separado para servir ao propósito para o qual ele foi chamado. O propósito, indo nesse mesmo pensamento de que o propósito, ele não é o seu ministério, né? Eu acho interessante a história da rainha Esther. Ela era uma rainha, né? Ela chegou à posição de rainha, então Mardoqueu chega para ela e diz assim: olha, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a ser rainha. Ou seja, ela tinha uma posição, mas aquela posição era para servir a um propósito, né? Essa posição serve a um propósito. O interessante é que aquele que vive pelo propósito do reino, ele vive também dos recursos do reino. O propósito, ele não pode ser usado para servir a seus próprios benefícios, pelo seu próprio benefício, né? Muita gente, por não ter a consciência do propósito do reino, ela acaba a utilizar os dons, né, e as bênçãos do Senhor. Ela usa muitas vezes as posições que são dadas por Deus para ela, para o benefício próprio. E aí ela se confunde com aquilo que Deus deu para ela para um propósito, e ela se confunde que aquilo seja o propósito de Deus para a vida dela e passa a viver por aquilo. Um exemplo disso é Saul, né? Saul, ele foi ungido rei com um propósito, mas Saul se perdeu e passou a usar o cargo, ou seja, aquilo
aquela posição que Deus deu a ele para um propósito, ele passou a utilizar aquilo para o seu próprio benefício. Então Deus o rejeitou. A palavra diz que Deus o rejeitou. O propósito tem os seus próprios recursos, né? Quando Joquebede teve Moisés, havia um propósito, né? Deus estava restaurando o povo para libertar o povo, né? Movendo, né? Para libertar o povo daquela escravidão. Então havia um propósito. E o interessante é que Deus já tinha feito tudo para que aquele cesto de junco fosse encontrado pela filha de Faraó. E o interessante é que a mãe agora, numa situação de pressão, onde eles estavam vivendo, onde o filho poderia morrer, agora ela recebe recursos para cuidar do próprio filho. Então, o propósito, ele tem os seus próprios recursos. Você não precisa ficar preocupado se você entendeu isso, se você sabe que está servindo a um propósito no reino de Deus. Tenha certeza que aquele que vive pelo propósito do reino, viverá pelos recursos do reino. Quando Maria disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faz em mim segundo a tua vontade. Então, o milionário árabe, ouro, colocou no camelo e começou a viagem. Incenso e mirra no camelo e começou a viagem. Porque Deus estava provendo os recursos para o propósito. Deus proveu o recurso para o propósito. Nós vemos que as ferramentas, né, as ferramentas que são dadas por Deus, elas são para servir ao propósito. Nós estamos aqui há 2 anos. Nós estamos aqui aprendendo. Nós passamos por várias situações. Nós tivemos várias, que nem a irmã aqui falou, questão financeira, às vezes cansaço, distância. Muitos aqui são do interior, né? Muitos aqui fazem uma viagem longa para estar aqui. Houve uma dificuldade e você sempre se esforçou para terminar. E quem sabe nesse final você está dizendo agora, vou dar um descanso. Na verdade, você estava afiando sua ferramenta. Porque é agora que você começa a servir ao propósito. É uma tarefa que você terminou com louvor. Mas agora é onde se inicia o seu conhecimento. Quem sabe você chegou aqui porque você tinha problemas financeiros, problema de saúde, problema na família. E quem sabe você disse, eu vou lá porque essa palavra vai mudar minha vida e essas coisas vão se alinhar. Mas agora Deus disse a você, eu lhe chamei para um propósito muito maior. E agora eu quero que você descanse, porque eu vou lhe sustentar para que você cumpra todas as tarefas que servirão ao propósito. Não é hora de você parar, é hora de você se levantar em fé, crendo que tudo está totalmente preparado para você cumprir esse propósito. Eu acho interessante Neemias. Eu quero ler aqui no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 6. Eu sei que no cumprimento do propósito, muitas coisas acontecem. Glória a Deus. Muitas coisas acontecem no cumprimento do propósito. E eu acho interessante que Neemias, ele perguntou a alguém, como é que estão os que ficaram na cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém que é sendo destruída, a cidade, né, de Judá, Jerusalém. Eu não me recordo, me falhou agora qual das cidades, mas ele disse, né? Ele ficou com um coração muito triste, porque ele sabia que aqueles que estavam lá estavam muito mal, né? Estavam em desprezo, a cidade estava queimada, destruída. E eu acho interessante que ele se movimenta, ele chama, ele vai na presença do rei, ele faz uma oração ao Senhor, ele vai na presença do rei, ele pede recursos ao rei. Eu acho interessante que as coisas começam a acontecer. O rei dá os recursos, o rei dá as cartas, o rei manda Neemias, né, para
para que ele vá até lá reconstruir a cidade. E quando Neemias chega lá, ele começa a ter alguns problemas com os inimigos que estão ao redor. Aqueles inimigos começam a criar perturbação, começam a criar situações difíceis para Neemias ali que estava tentando restaurar aquela cidade. Deus. E o que eu acho interessante é que Neemias, nessa pressão que ele sofreu, olha a pressão, meus irmãos, eles estavam com a ferramenta numa mão e com a espada na outra. Alguém trabalhar armado está sob pressão, mas você trabalhar com arma na mão é uma pressão muito grande. E eu acho muito interessante que Neemias, ele em alguns momentos ele confrontado por esses inimigos. E eu acho interessante que a Bíblia diz assim aqui em Neemias 6, e o versículo 2 diz assim: Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer mal. E eu enviei os mensageiros a dizer: eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Muitas vezes você vai sofrer pressão. O inimigo vai trazer algumas pressões, quem sabe para você, no cumprimento do seu propósito. Mas quando ele fizer isso, você diz: olha, eu estou fazendo uma grande obra. Por que é que eu vou descer e conversar com você? Eu não vou parar essa obra por causa disso. Você tem um propósito, a expansão do reino. Viva isso. Diga sim. Amém?